Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Nós vamos falar hoje como ser um rei, exatamente. Seja um rei, cultivando a calma e a tranquilidade. Quem me conhece sabe que toda a minha vida meu sonho era ser rei, né? Fiz medicina que foi o que deu. Mas depois eu descobri que tem como sim nós termos uma coroa e reinar em plenitude. Em um reino que é só nosso. E usualmente a gente não conhece esse reino porque a gente coloca atenção demais no mundo lá fora. E o nosso mundo interno a gente deixa à deriva no comando das circunstâncias. Então hoje, pegando essa tônica de beleza e mentalidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Meditações Metafísicas do Yogananda, tá? Para quem não conhece, vale a pena conhecer, é incrível. E parte do material que eu separei para vocês hoje é baseado no livro do Siddhi Em Busca da Sabedoria. Então eu cruzei um pouquinho esses dois, pegando uma metáfora que o Yogananda usa muito, que é esse direito, essa herança que nós temos, que é esse reino interno. Que a gente pode fazer a morada dos céus aqui, a gente pode fazer da nossa vida uma vida plena, porque somos herdeiros de Deus, porque temos isso para reivindicar. Mas primeiramente nós temos que conquistar esse reinado. Essa coroa não vem de graça, ela vem a partir de uma conquista pacificadora. Nós temos que trazer a paz para esse reino interno para poder sentar no trono e vestir a coroa da sabedoria. Então nós só vamos vestir essa coroa, a coroa desse reinado, quando a gente aprender a tomar conta da nossa vida, literalmente. Tudo que você tem que fazer é cortar com a espada do discernimento os pensamentos inquietos, aqueles que causam baderna no reino, que causam desconforto para os nossos empenhos, para aquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que cortar esses pensamentos inquietos. E como que a gente faz isso? Através de uma habilidade, através do desenvolvimento de um olhar para o centro, olhar para o centro do reino. Aquilo que a gente falou no episódio anterior, onde a gente fala do segredo da flor de ouro, é quando você canaliza essa energia psíquica para dentro que você consegue estabelecer certos cortes de pensamentos inquietos, que muitas vezes, porque a gente não pensa em pensar, a gente nutre. A gente nutre o inimigo que não permite a paz reinar. E se você não conseguir estabelecer paz nesse reino interno, você não pode ser rei. Você não pode ser gestor da sua vida. E já imaginou que se você não é rei do teu reino interno, você é reinado por alguém. Olha que grave isso. Para pensar na seriedade disso. Quem não pensa está sendo pensado e sim massificado. E não tem prisão maior que da massificação. Agora, você quer ser massificado, escravizado por demandas externas, ou você quer reinar sobre sua vida? Você tem escolhido ou tem sido escolhido? São perguntas que nos levam à reflexão, a medir a ação. Mas para isso a gente precisa de ritual. Um ritual de meditação. Medir a ação. Você precisa parar, criar uma frequência, um hábito disso. Para que você conquiste sua coroa, é necessário que você seja sábio. Porque a coroa da sabedoria não é dada a qualquer um. Bem, hoje em dia a gente vive numa sociedade que a demanda externa é tão grande, a gente se confunde, dando tanto poder para as coisas externas, e esquece de conquistar esse lugar interno. E a gente tem um modo operante de viver que é estressado. E o mais feio de tudo, a gente se orgulha de falar em estresse. A gente se orgulha em falar em sobrecarga. A gente se orgulha das tensões que a gente coloca na nossa vida e não resolve direito. As pessoas parecem que têm orgulho e elas ficam assim, competindo uma com a outra quem tem mais dificuldade. Pudor nenhum, né? Mas a vergonha de falar daquilo que você não é bom, todo mundo fala. Como que você vai conquistar o amor desse reino interno se você não tem pudor e fica agindo dessa forma vergonhosa? Falando dos seus limites, falando daquilo que você não é bom, expondo isso para todo mundo e tendo aquilo que você é forte, achando que não é suficiente e não tratando como tal. Você tem que ter amor, um amor interno, que gera uma admiração interna. Só assim você pode ser rei nesse lugar. Bem,
E a sociedade coloca a gente numa valorização tão grande de coisas externas que a gente passa uma vida batalhando para ter e depois ser. Isso gera uma confusão dentro desse reino. Usem essa imagem, porque um reino onde tem muita confusão, o reinado não costuma ser tão pacífico. E para você ser rei, você tem que cultivar a paz. Bem, e o que mais a gente tem que observar aqui? Que o nervosismo, então, é padrão, é normal, e até a gente elogia, né, uma pessoa quando ela está estressada, que ela está enlouquecida. Nossa, a gente fala, nossa, que super produtiva. Na sociedade da produção, ser estressado é padrão. Gatinho, padrão não reina, tá? Ser padrão está massificado. Então, começa a olhar com um olhar de perigo. E qual é o remédio? Como eu vou combater o nervosismo? Cultivando a calma. Por isso que a gente começou esse episódio falando do cultivo da calma. Ele precisa de um ritual, porque todos os dias você vai ser exposto a situações de tensão que vão te querer tirar do eixo. Você tem que ter esse eixo muito bem marcado com você. Quero ser uma pessoa calma. Eu vou cultivar a calma. Eu vou parar de fingir que ser agitado, que ser nervoso é ser produtivo. E vou entender que a calma é aquilo que vai me dar o direito de reinar. Só colocando calma dentro de todos esses habitantes internos que eu consigo reinar, que eu consigo ser senhor. Senão, estou sendo comandado. Qualquer que seja a situação na vida, não se sinta justificado a perder a paz. Isso é bem profundo, é um trecho do livro. Eu faço um resumo gigante, sabe, gente? Aí eu vou fazer o resumo do resumo e eu faço uma coisa, tipo, enorme e continuo colocando tudo como importante. Mas, bem, vamos lá. Quando a paz te abandona, não podes pensar com clareza. Então, um rei, um gestor da própria vida, ele precisa pensar com clareza. E você só vai pensar com clareza se você não deixar a paz te abandonar. Peraí, Matheus, mas como que eu vou ter paz num mundo tão dual, onde eu tenho tanto desejo e paixão? Saindo desse plano. Se você estiver no plano da dualidade, não estiver acima, você vai ser tocado aqui. Você está num campo, leva uma bolada na cabeça, porque você está onde? Ó, no mesmo nível. Você tem que estar um nível acima. Como? A partir do conhecimento de si mesmo. Com ato reflexivo. Pensar sobre si mesmo vai te dar a habilidade de estar um andar acima. E olhar para a situação de uma forma calma. Porque se você perde a paz, você perde a batalha. E você tem que batalhar pela coroa que você está querendo conquistar, que é a coroa da sabedoria. Aí, isso aqui é uma frase de Yogananda. Converte-te em um rei, um monarca absoluto de teu próprio reino mental de calma. Não permita que nada perturbe esse reino de calma. Quando a gente começa a pensar nesse reino e começa a querer estimular essa vivência, você precisa, primeiramente, saber que o caminho do meio não é a justa medida de dois opostos. Não é. Porque a justa medida de dois opostos, quando eu pensar em caminho do meio, que várias tradições falam, está na mesma base aqui, está no mesmo nível. Não é estar no meio de dois opostos, é estar acima. É um degrau acima, é um estado de consciência acima. Imagine só que você entre tem duas pessoas discutindo por conta de uma caneta, de qualquer coisa. E você entra na briga interessado na caneta. Você consegue gerar paz? Não. Mas se você entra com valores e virtudes para a promoção da paz, para a promoção de generosidade, de coisas mais altas, entenda, você consegue estimular a paz nesse plano inferior. E sim, inferior, a gente tem que falar dessa forma. Porque onde é esse conflito egoísta demais, isso é inferior ao altruísmo. E a gente tem que ter essas noções de superioridade e inferioridade. Você não tem destino, você não tem para onde ir. As coisas ficam sempre verticais, sempre horizontais, nada vertical, você não tem profundidade em nada. E não tem nada mais vazio que uma vida superficial. Pessoas superficiais têm relações superficiais. Elas vão para um lugar e só se preocupam com a foto que vão tirar. Só se preocupam, tá lá de frente
a um ambiente novo, cheio de possibilidades reflexivas, onde ele vai deixar um pouco dele no ambiente, ele vai absorver um pouco do ambiente, ele só está preocupado com a foto que ele vai tirar. Quantas pessoas e lugares você teve contato em profundidade ultimamente? Um rei precisa de ideias em profundidade, porque senão ele é deposto. Ele é deposto e ele muda toda hora. Por quê? Porque a outra pessoa precisa assumir. Por quê? Porque os habitantes desse reino interno não aceitam um reinado sem paz. E a paz só vem com a calma. Então nós temos que cultivar essa paz. Entender então que o caminho do meio não é evitar excessos, mas transcender os pares de opostos. Porque um extremo, que na base da nossa pirâmide, um extremo gera outro extremo. Pela lei da neutralidade, que a gente encontra lá no Caibalion. Ela é hermética. Eu só neutralizo isso aqui, de cima. É como o exemplo que eu dei do conflito entre duas pessoas. Se você entra no conflito interessado em pegar essa caneta ou pegar essa caneta para si ou dar essa caneta para o outro, você continua aqui na base. O sentido dessa formação real que te habilita a ser rei, esse reino, é a promoção da paz. Bem, se algo te afeta, é porque está no teu nível. Tem que refletir sobre isso. Só há uma forma de superar as dualidades, se colocar acima delas. Quando a nossa mente ela vira capaz das nossas paixões, das nossas ambições, dos nossos orgulhos feridos, ela vira o olhar somente para a matéria. E a mente é como um espelho. Ou ela está olhando para cima, para o espírito, ou para a matéria. Mas eu não quero criar um pensamento dual de que matéria é diferente de espírito, não, gente. Que o espírito está lá com os anjinhos lá em cima. Que é assim, o nosso pensamento, quando a gente pega Deus e coloca uma coisa antropomórfica em Deus, né? Deus de uma forma humana, a gente pensa assim, né? Que está lá em cima, distante da gente. Nosso espírito é uma coisa que está lá em cima, distante. Não! O espírito está aqui, nas suas relações humanas. Está dentro de você. É o cerne, é o centro, é o ponto central seu. É para onde você tem que voltar a tua energia para fazer a flor de ouro nascer, brotar. O Espírito é tudo isso aqui que você faz. Deus está dentro e fala que Deus é tudo. Então você precisa primeiro se colocar nesse lugar de entender que o Espírito não é aquela coisa assim, distante da matéria. Não. Não. A mente desperta, ela tem qualidades dos dois mundos. Ela não está olhando nem só para cima, nem só para o espiritual e nem só para o material. Ela entende que está tudo relacionado. As qualidades desse rei interno que eu estou falando para vocês, tem as qualidades que Platão fala que é a qualidade de um filósofo, que é uma personalidade que é difícil de atingir. Bem, afinal de contas, se fosse fácil ser rei, todo mundo seria, né? Todo mundo pode ser, mas nem todo mundo é, porque essas qualidades, a qualidade de um filósofo, Platão fala lá na República, ele é entusiasmado pela vida também pelo conteúdo, pelo conhecimento. Ele sabe ter qualidades que teoricamente se opõem em harmonia. Quando precisa ser valente, é valente. Quando precisa ser doce, é doce. Normalmente a gente vê que pessoas que são muito animosas na vida material, que você chama, vai pra guerra, quando uma pessoa é colocada numa situação em frente ao conhecimento, elas ficam meio sonolentas, meio identificadas. E o contrário também, a pessoa que é mais ávida ao conhecimento, quando fala pra ela, vamos lá, é ação, é esporte, mas a voz normalmente está meio mortificada. Na definição de Platão, de um filósofo, que são características que esse rei de si mesmo precisa ter, esse rei que eu te convido a se tornar, ele convive bem com essas duas situações. Quando precisa de animosidade, ele sempre tem entusiasmo para o conhecimento e para a vida. Consegue equilibrar o plano das ideias com o plano material e ter entusiasmo no desenvolvimento de ambos. Não é porque você está se dedicando ao espiritual que você tem que abster de tudo da matéria e largar por lá. Não é porque você está numa vida de se desenvolver materialmente, na tua profissão, na tua vida, de adquirir os bens, você tem que abandonar a vida espiritual. Está tudo relacionado, uma comunica a outra. E se você quer ser rei de si mesmo, precisa desenvolver essa habilidade como de um filósofo. Refletindo sobre seus pensamentos, sobre suas atitudes, vendo quem é senhor de quem, no final das contas. Aquilo que você adquire, os seus desejos ou você? Quem manda em quem, no final das contas?
Outro ponto muito importante é que quando a gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente quer. E a gente é levado a ter desejos, a ser movidos pelos desejos sociais. Quando você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer. E usualmente você vira algo ou alguém que quer, que deseja aquilo que o teu núcleo está desejando. E não tem nada mais perigoso para você perder a chance de ser rei da sua vida, de ser o grande monarca da sua vida, do que a massificação. Quando você massifica, está desejando aquilo que os outros desejam, está ambicionando aquilo que todo mundo ambiciona ao seu redor, está massificando. Você está restringindo o teu potencial, está virando massa, está virando mais do mesmo. E não tem risco maior de você ser escravizado do que primeiro se identificar com a massa. Sim? Então observa bem de onde nasceu os desejos que estão te guiando, qual a sua razão de acordar, sua intenção na hora que você vai fazer qualquer ato, o fundo daquilo, aonde você quer chegar. É necessário saber quem você é para saber o que você quer. Senão, você está querendo aquilo que a massa quer. Somente pessoas profundas. E um rei tem que ser profundo, porque ele tem que se conectar em profundidade com os outros. Somente pessoa profunda tem conexão profunda. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais você conquistar esse reino interno, e a conquista do reino interno vem dessa paz que você adquire através de um ato simples de reflexão, de meditação. Quando você conhece o teu reinado, você conhece os pensamentos que te invadem, que habitam em você, você escolhe quem você vai nutrir e quem você não vai nutrir. Para que eu dar atenção? Para pensamentos só baseados em paixões e desgostos, em prazer e dor nesse mundo dual? Ou eu vou prestar atenção em valores mais altos de generosidade, de fraternidade, anti-egoísmo? Quanto mais dentro, quanto mais você conhece esse reino interno, quanto mais você distingue, faz discernimento, como aquela imagem de Jesus bizantino, que é um Jesus segurando uma espada para fazer corte mesmo, daquelas heranças que a gente tem, que são familiares, que são dos meios que a gente habita, mas que levam a gente para uma vida egoísta. Quanto mais egoísta você não está olhando para dentro, você está olhando para fora. Você acha que a sua realização é fora. Isso não te dá a conquista do reino mais precioso de todos. A maior conquista é a conquista de ser. Esse olhar para fora, sem a espada, só absorvendo tudo que vem de fora, esse olhar egoísta te afasta do teu certo. E não te deixa desenvolver as habilidades que você tem aí, latente na tua alma para desenvolver. Ser um rei é desenvolver habilidades necessárias para cuidar do teu reino interno. E você tem que discernir a quem você vai alimentar. Quem que eu vou alimentar aqui? Quais pensamentos? Pensamentos mais altos. Mas você precisa entender quem eu quero ser. Para entender quem você quer ser, eu te convido a refletir se você ama a Deus. Ah, mas quando a gente fala ama a Deus, você pergunta isso para qualquer pessoa, todo mundo ama a Deus. Mas se você ama algo ou alguém, você tem que amar os atributos desse Deus. E os atributos de Deus, que não é esse Deus de uma imagem de um velhinho sentado no trono, não, tá? Os atributos de Deus é generosidade, é unidade, é fraternidade, é amor. Porque o amor nada mais é que um caminho, uma aproximação do amante e do objeto amado. Então você se aproxima para se tornar um, para se parecer com. Então se você ama a Deus, você tem que começar a amar os atributos de Deus e criar uma rotina em direção a eles. Para absorver esses atributos, para se tornar um com eles. Aí você está entendendo como merecer a coroa da sabedoria e ser dono do teu caminho. Mas é a partir do desenvolvimento desse referencial. Então, mas o referencial é altíssimo. Mas é aí que você se desenvolve enquanto ser humano. Olhando para dentro, visualizando aquilo que você ama de verdade. E se não ama, começar a amar. Mas primeiro reflita, amo mesmo ou não? O amor é uma coisa muito interessante porque as pessoas criam uma referência de relacionamento tão superficial. Quando você pergunta se ela ama, outra fala que ama tranquilamente, mas sabe quais são os atributos que outra pessoa tem? Nem toca profundamente, sabe por quê? Porque se você não se conhece profundamente, se você não é uma pessoa profunda, que medita sobre si mesmo, que se assiste, você não pode tocar profundamente no outro. E vive numa relação de superficialidades, de
emoções rasas, mas que dão muita euforia, e daí dá muita tristeza também. Porque é assim, né? Quanto mais pende para um lado, a mesma proporção vai pender para o outro. Ter uma vida em maior profundidade vai te tornar um sábio. E o sábio é aquele que assim não oscila tanto, não fica nem tão eufórico e nem tão triste, mas sempre reflexivo, com maior potencial de ver as coisas com clareza, para dar as melhores soluções para esse reino interno, para chegar às melhores respostas, mas tem que saber o que quer. E só se sabe o que quer quando você sabe quem você é. Aí você consegue ser mais justo e honesto e ser um rei digno de ser coroado e amado. Quando você é amado internamente, você é amado externamente. E repito, quanto mais dentro, mais fora. Você vai conquistar muito mais coisas no mundo afora quando você se conquistar muito mais por dentro. Vou finalizar com um trecho desse livro de Meditações Metafísicas, do Yogananda. Página 129. Sou rei de mim mesmo, não um rei de posses, escravizado pela imaginação. Nada possuo e, contudo, sou governante do meu próprio reino imperecível de paz. Já não sou um escravo a serviço de meus temores e possíveis perdas. Nada tenho a perder. Ocupo o trono da satisfação perene. Sou um rei de verdade. Bem, cultive o amor do seu reino interno. Se ame, mas se conheça. Tenha objetivos de valores e ideais altos para que você seja um rei por longa data. Obrigado.